Notícias desta segunda-feira. Nesta semana, dia 8 de março, nós temos o Dia Internacional da Mulher. E para falar um pouquinho sobre essa data, até mesmo da questão da igualdade de gênero, que hoje, graças a Deus, está num patamar bem mais avançado, que se a gente se olhar aí para algumas décadas atrás, mas temos muito ainda o que evoluir, o que discutir. E o protagonismo feminino também, ele vem crescendo e a gente quer, claro, que ele cresça cada vez mais. Então, nesta semana que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, a gente vai receber aqui, cada dia, uma mulher para falar sobre o papel, o nosso papel na sociedade. E hoje nós estamos recebendo a Vanice Luciana, ela que é coordenadora de políticas públicas para mulheres, e ela participa ao vivo com a gente, vai falar um pouquinho, sobre o que são essas políticas públicas, sobre o protagonismo da mulher na sociedade em diferentes setores e até mesmo os avanços que a gente viu aí ao longo dos anos. Vanice, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Thalita, bom dia, Alex, bom dia aos ouvintes e aos internautas. Vanice, para a gente começar falando a respeito desse assunto, como eu disse, o protagonismo feminino, ele, graças a Deus, ele evoluiu bastante, mas a gente ainda tem muito o que discutir relacionado a esse assunto, E quando a gente fala de políticas públicas, como que a gente coloca a mulher nesse papel, de ser a protagonista, dentro da sociedade? Thalita, eu quero começar primeiro falando do dia 8 de março, Sim. Por que dia 8 de março? Em 1917, saíram cerca de 9 mil mulheres operárias russas, reivindicando melhores salários, condição de trabalho. Por isso, a data de 8 de março, foi bem nessa data. E, assim, foi na época da guerra, Então, assim, elas ganhavam, de 6 a 10 dólares por semana. Que assim, os homens ganhavam o dobro. Então, assim, quando a gente pensa hoje no protagonismo, a gente pode pensar... a gente ainda tem profissão que os homens têm menor salário que as mulheres, mas hoje já temos umas que a gente está igual, Você mais o Alex, provavelmente, tem por causa de profissão, mas aí é diferente, são profissões diferentes. Mas, assim, se você pensar, hoje a gente já quase não temos mais isso. Não aqui, mas a gente ainda conhece vários lugares. Então, assim, o protagonismo da mulher vem de independência financeira, vem de trabalho. Hoje em dia nós temos empresária, coisa que antes não tinha, nós temos, aqui na rádio da bancada são dois, um homem e uma mulher, olha que legal, coisa que a gente não via antes. Mais mulheres do que homens aqui na rádio. E você pode ver que hoje em dia, Alex, são quase em todos os lugares a gente tem mais profissionais mulheres do que homens. Exatamente. É porque antes, quando você pensava em mulher, a profissão de mulher era professora. Então, mulher servia para quê? Para dar aula, e você não via mais nada. Você ia nos cursos... advogados, eu me lembro, eu assisti um filme, eu não me lembro agora o nome, mas era muito lindo, ela era uma mulher negra que queria ser engenheira. Foi na época que foi construído, foi a Lua, Uhum. Então, assim, Sim. E Mulheres na Matemática, ela teve que... Ela foi participante do programa. Isso. Foi muito interessante. O filme é muito bonito. Eu acho que uma estrela para brilhar. É uma coisa parecida, assim, tem uma estrela no meio do nome do filme, mas eu não me lembro agora o nome. Exatamente. Então, assim, eu me recordo dessa história. Uma mulher por trás muito linda. mesmo. Então, assim, para você ver, ela era uma mulher negra, não existia mulher. Então, assim, na sala de aula, no filme mostra, ela ia ser matemática, isso mesmo. Mostra, assim, o sofrimento que foi. Eles não davam moral. Era como se ela não existisse na sala de aula. Então, foi muito triste. E, assim, e a importância que ela teve na matemática lá para construir a nave era sensacional. Então, assim, a gente vê os avanços que tem hoje. Quando você vai nos cursos, você vê que é o dobro de mulheres. Esse que a gente estava comentando, por sinal, hoje, Thalita? Em relação ao número de mulheres nos cursos superiores, faculdades, existem muito mais mulheres do que homens, Isso, hoje, em profissão que a gente dizia muito ser... masculinas. Vamos dizer, direito. Olha, hoje teve a primeira aula do curso de medicina veterinária e eu estava observando, hoje tinha 24 alunos lá e eles estão esperando o pessoal do SISU também, para complementar com mais 8 vagas, mas hoje tinha lá 4 meninos, o restante 20 mulheres e 4 homens. E eu observei isso, eu falei assim, olha só, o curso de medicina veterinária, quando eu fiz faculdade, o curso de medicina veterinária
a maioria eram homens, né? E aí hoje a gente já vê essa mudança, né? E alguém falou assim, não, é porque a menina estuda mais, né? E aí a federal, então os meninos vão para as particulares e as meninas vêm para a federal. A gente ainda brinca, né? Mas é só para você ver que é um avanço. É igual a agronomia, você falou veterinária, tudo curso totalmente masculino. Então, assim, por isso que a gente fala dessa importância. Quando a gente quanto mais você fala, mais você abre os olhos, né? Nossa, eu preciso parar para pensar. Realmente a gente precisa fazer mais. Então, cada um tem que fazer a sua parte, né, Thalita? E até assim, os homens, é tão bonito ver ali, ó, eu falei o negócio agora mesmo da aula de canto, o Alex elogiando a esposa, então assim, é muito bonito. Por isso que eu te falo, a gente precisa ter homens que reconheçam o valor da mulher. E quando a gente fala, Vanice, da mulher, né, como a protagonista dentro da sua casa, né, ou até mesmo no mercado de trabalho, você citou aí as empresárias, né, por muito tempo a mulher ficou no bastidor, né, por muito tempo ela não tinha a voz, né, não tinha o poder de decisão, ela tinha que passar ou pelo pai, ou pelo marido, ou pelo homem que fosse responsável pela casa, né, e hoje a gente vê que em muitos casos não é bem assim, e eu acho que isso não é uma questão nem da gente querer medir forças, né? Mas é porque a mulher, muitas vezes, ela foi obrigada a assumir esse papel. Você precisava de autorização para tudo. Quando a mulher pôde votar, só votava se o homem autorizasse, você lembra? Tinha que ser casada e o marido tinha que deixar. Então, assim, a gente fala, isso é avanço, igual você falou. Para trabalhar, só trabalhava se o marido deixasse. E hoje em dia você pode ver que a maioria das casas são regidas por mulheres. São elas que sustentam a casa, né? Porque as mães, né, normalmente, o casal separa, a mulher fica ali dona da casa, e aí ela casa de novo, mas aquela rotina que ela tinha, assume, né? Ela que assume as responsabilidades. Nós temos muitas, né? Assim, e antes, as mulheres, você saía, só era doméstica, Não, hoje em dia nós temos até trabalhadores domésticos. Hoje em dia até não existe mais empregada doméstica, é trabalhador doméstico. Né? Não tem sexo, né? Põe no masculino, quer dizer, engloba todos. Então, assim, são avanços que com o tempo fomos conquistando. Por isso que eu te falo que nós, mulheres, precisamos dar valores mais umas nas outras. Não ficar julgando, né? Reparando por quê, Thalita? Os homens não fazem isso. Quando você aponta o dedo, você está julgando uma mulher. Então, a gente precisa parar, né? Refletir, falar, não, ela é outra, é como eu. Por que eles são tão unidos? Porque eles se defendem. Então, a gente também precisa defender as mulheres. Não julgar, aconteceu isso, fulana, vai lá e xinga. Não, você não pode fazer isso. Você não sabe o que aconteceu, o que passou, o que ela já passou na vida, né? Tem até um meme, né, no Instagram, e no meme é assim, né, quando alguém vê uma mãe sem um filho, já pergunta, com quem que seu filho ficou, né? E com o pai não tem essa pergunta, né? Com quem que seu filho ficou? Então, essa questão do julgamento mesmo, né? De julgar decisões, né? Hoje em dia, a gente tem muitas mulheres, né? Que não querem ter filhos, né? Tem mulheres são julgadas por isso. E são julgadas por isso, né? A gente tem essa questão da mulher querer ficar em casa, cuidar da casa. Então, assim, a decisão é dela, né? E a gente precisa respeitar essa decisão, né? Até mesmo aquela que decide, eu tive o filho, depois de 4 meses eu tô ali trabalhando. Né? Então, é a decisão dela que ela achou melhor. A gente tem que parar com esse pré-julgamento, ou até mesmo com o julgamento sem ser o pré, né? Porque às vezes você não conhece a história, mas julga a pessoa. Então, nós precisamos respeitar a condição de cada uma e saber que cada uma tem o seu tempo. Até mesmo para aquela que a pessoa fala assim, nossa, tá com essa pessoa porque gosta de apanhar. Não, não é isso não. Né? Ela está ali porque ela tem uma condição, uma dependência talvez afetiva, uma dependência financeira, psicológica, tudo. Né? Então, assim, é um círculo. E assim, quando existe a gente fala que é violência psicológica, ele cria um entorno que a mulher não consegue sair daquela dependência que a pessoa te impõe. Então, a gente precisa respeitar. E no tempo dela, ela vai conseguir se libertar e falar, chega, não quero mais. E quando a gente fala aí de políticas públicas, né, para as mulheres, hoje a gente tem aí vários programas, né, que
dão condições para a mulher que seja em situação de violência, né? Ou até mesmo a mulher que quer se inserida no mercado de trabalho. A gente tem as creches, né? Tem as unidades de saúde. Isso tudo proporciona para a mulher ela ter essa dependência e até mesmo, acredito que o conhecimento, né? Para ela saber o que ela está vivendo. Isso, e é também para ela saber onde ela pode buscar ajuda, né? Hoje em dia, eu sofro violência, mas eu não posso sair porque eu preciso dele para sobreviver. Não. Nós temos as políticas, como você disse, tem os programas, né? Tem assistência social que pode assistir com cesta, e tem os programas do governo mesmo, tipo Bolsa Família, hoje em dia não, hoje é Auxílio Brasil, né? Tem o Vale Renda. Voltou Bolsa Família, não voltou? Já voltou o nome. Então, assim, tem todos esses... E isso é para... Até assim, Thalita, vamos dizer de casa. Hoje uma mulher, mãe solteira, né? Que for fazer uma inscrição para uma casa, ela tem preferência, né? Existem os quesitos, mas ela também está lá à frente daquela que já é casada. Então, assim, a gente tem essas condições e elas precisam saber disso. Por isso que a gente fala nessas situações. Nós não estamos aqui para englobar a violência, né? Mas também a gente precisa entender que faz parte, né? Também existem situações. Existem situações. Então, para ela entender que ela não precisa viver naquela situação, que hoje o governo, os auxílios, tudo é para auxiliar ela, para ela poder ter sua independência, para ela conseguir fazer as coisas. Porque nos CRAS tem cursos, hoje em dia aqui até ali no Sindicato Rural tem cursos. Então, tudo curso que te ajuda. Eu estava vendo uma matéria, não me lembro onde, das mulheres que fazem os cursos de pedreira, para aprender a mexer na sua casa. Você vê a casa da mulher hoje, já foi eu e meu marido que fez. Então, ela aprendeu. Eles ganham material e ganham o cimento. Achei muito interessante. É uma coisa que a gente pode pensar aqui para o nosso município. Achei muito legal. Porque, assim, tem coisa lá na sua casa que você tem vontade de fazer, mas você não faz porque você não dá conta. Não. E a gente pede pro marido e vai ficar protelando e nunca vai. Ou então, fica assim, naquele quadradinho, né? Serviço de homem, serviço de mulher. E aí elas aprenderam. Então, assim, elas não ficam só em casa. As que decidiram fazer daquilo uma profissão, fizeram. Então, assim, é muito interessante. Olha para você ver que não existe mais profissão masculina nem feminina. Então, a gente vê mulher que põe piso, a gente vê mulher pedreira hoje em dia, a gente vê motorista, que é super interessante quando você passa por um caminhão que você vê que é uma mulher, é super bacana. Você fala, nossa, E era uma profissão super machista. Até mesmo o próprio universo, né? O próprio mercado de trabalho, né? Ele é masculino, né? Só que as mulheres, a gente fala sobre isso, a gente pensa e a gente quer que seja diferente, mas a gente é muito julgada, né? Nossa, o que você está fazendo aqui? Nossa, só tem homem nesse lugar, aí daí... E a gente, né, se coloca nesse papel de... Será que eu sou capaz, isso, né? A gente começa a se questionar isso, né? Será que eu sou capaz? Será que eu mereço estar aqui, né? Eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não dou conta, eu né? admiro, né? Muitas mulheres que estão lá, tipo caminhoneira, você gosta de pedreiro. Você imagina, assim, como foi difícil. É a mesma coisa de você ver até na faculdade, quando você fez jornalismo, vamos dizer, faz um tempo. Então, assim, era totalmente diferente de hoje. Né? O seu curso, quando você fez jornalismo, quanto era mais menino ou meninas? Era mais mulher. Mas começou com mais mulheres ou não? Sim, interessante que sim, sabia? E todas, quando eu fiz, todas as salas, a maioria era mulher. E a gente tinha essa ideia, né, de que era mais homens e tal, e não. E a maioria era mulher. Eu comecei fazendo ciências sociais e na minha sala tinha mais meninos, eu acho. Depois não, depois sobrou mais meninas. Mas na maioria das vezes... Porque continuam. Assim, desistem, né? Mas na maioria das vezes começa com bastante menino, depois termina 1, 2, mas... e uma das... falando aí de uma das conquistas, né? Que para mim foi uma conquista, né? Mais recente, é a questão do planejamento familiar, né? Gente, quando eu fiz a minha laqueadura, eu achei, assim, um absurdo, uma coisa que era o meu corpo, né? Seu marido teve que assinar. O meu marido teve que assinar, teve que autorizar eu fazer a laqueadura. Então, assim, na minha cabeça era impensável que eu precisaria daquilo. Thalita, eu não imaginava que aquilo existia. Mas você pensa assim, mas o homem fazer vasectomia também, a gente precisa assinar nós mulheres. Então, mas assim, é muito... eu, com o conhecimento que eu tinha, eu não imaginava que aquilo era possível, que aquilo existia. Eu falava, gente, como assim? Mas é o meu corpo, né? Então, assim, tanto a questão do homem e da mulher também, né? Mas
Eu falei, gente, não é possível um negócio desse existir. É um absurdo. Até assim, eu tenho, vamos dizer, eu sou decidida, né? Uma menina, porque hoje em dia a gente conhece muito as adolescentes, hoje as crianças chegam e falam coisa que você fala, meu Deus. Dela chegar e falar assim, eu não quero ter filho com, tipo, fiz 18 anos, sou maior de idade, eu não quero. Então, assim, eu acho que teria que ter esse direito, sim, né? É eu que decido. É meu corpo. É igual a gente julgar uma mulher que não quer ter filho. Você não sabe o que é bom, você não vai conhecer o amor. Então, assim, a gente julga, eu já falei isso. O homem então, não querer ter filho é normal, né? Isso. Agora, a mulher... Não, isso. Imagina você casado, você quer ter filho, a mulher não. Ou se é o contrário. Que egoísmo, né? A gente fala. Nossa, essa mulher é muito egoísta. O cara morre de vontade de ser pai, a mulher não quer. Coitado. Então, assim, a gente precisa pensar nisso. Porque o homem pode falar, não quero. E a mulher querer e passar a vida ali frustrada, com aquela vontade de ser mãe, também não conhecer, né? Eu e a Thalita somos, né? Muito bom, que é zóio brilhando, coisa mais linda. O Alex vai ser papai. Vou, em breve. Vai nascer daqui 2 Anthony. meses. 2 meses. Delícia. Tá quase pronto. Tá no forninho. Mas pegar um gancho em relação a questão da laqueadura ou mesmo da vasectomia, houve uma mudança, né, na lei. Sim. Já não precisa mais da autorização do cônjuge, né? Seja para laqueadura ou também para vasectomia. Sim. Eu acho, esses avanços são muito interessantes, mas eu acho que a maior conquista nossa, Thalita, foi o voto. Com certeza. Porque eu falo assim, a gente teve o poder de escolha e assim, quando eu vejo uma mulher falando, eu não vou votar, porque isso não vira, eu fico até triste, porque assim, pra gente conseguir esse direito, muitas mulheres sofreram, fizeram várias reivindicações, então a gente tem que pensar nisso. É igual aqui, 9 mil mulheres, eu falei, mas a gente já teve um caso lá, acho que foi na Rússia, não, foi nos Estados Unidos, que colocaram fogo numa fábrica com 500 pessoas, morreram 147 mulheres, queimadas. Isso foi antes daquela reivindicação, mas também entrou o Dia Internacional da Mulher por causa disso. Morreram queimadas porque reivindicando melhores salário e condição. Porque elas entravam 6 horas da manhã, saíam 10 horas da noite. Então, assim, e os filhos, né? Então, assim, é muito triste. Então, quando a gente adquiriu o direito de votar e até mesmo de ser votadas, né, de ser candidatas, é sensacional. Porque você para pensar, hoje eu posso escolher aquele que eu acho melhor. E hoje a maioria, aqui em Paranaíba, né, trazendo aqui para a nossa realidade, a maioria dos eleitores são mulheres. Somos 42% do eleitorado de Paraná, não do Mato Grosso do Sul, não é? Que é 42%. Em Paranaíba, mas também é 52% aqui então, em Paranaíba. Também é isso mesmo, 52% aqui em Paranaíba, se eu não estiver enganado, são 52%. No Mato Grosso do Sul também nós somos maiores. E no Brasil também eu acho que não é? No Brasil também. Em Paranaíba nós somos o maior, somos mais do que tudo, né? Praticamente as então, mulheres. E a gente não consegue, a gente tem a Kleine, né? Poderia ter tido mais. Eu ainda acho que vai ser muito bom se a gente conseguir, porque se a gente tem direito de ser 30% de mulheres tem que ser candidatas, então ela tinha que ser candidata eleita. Então, é uma luta. No México, também gente, foi candidata, né? No México, se vocês tiverem oportunidade, depois vocês pesquisam, lá é 50%. Então, assim, as mulheres têm... Eu acho que tem mais. Tem lugares que tem mais mulheres do que homem. Então, assim, é muito legal. Eu estava vendo esses dias... paridade. Então, essa paridade é o que a gente pede. Porque a mulher quer ser melhor que o homem. Não, a gente quer ser tratada como igual. Né? Quando você fala em feminismo, feminismo significa igualdade. Então, a gente quer igualdade nos direitos. A gente não quer ser melhor do que ninguém, nós queremos ser iguais. Então, nós queremos os mesmos direitos do que os homens, né? Eles têm o direito deles. É igual você falou, quando vê um homem sem filho, não vai perguntar, cadê seu filho? Mas se vê uma mulher, cadê sua criança? Então, assim, eles têm... É até muito bom, porque hoje em dia a gente fala direitos... Antes era... isso não é uma fala do Conselho Tutelar, que não existe mais. Então, assim, o direito do pai e da mãe é o mesmo. Né? Eu separei, quero ficar com meu filho. Entra na justiça, porque o direito de pai e de mãe é o mesmo. Não existe mais isso. O filho fica com a mãe. Não existe isso mais, né? Então, é direito igual. Então, hoje a gente tem um monte de guarda compartilhada, isso, né? Isso que é muito bom. Quando o casal combina, funciona. Né? Pelo amor de Deus, gente, vocês têm que entender isso muito bem, porque se não combinar, não adianta, vai ser... E é frustrante até para criança, a gente precisa entender isso, né? Que é muito difícil. Imagina você ficar brigando toda vez, então a gente precisa
ter esse discernimento que os direitos são iguais, tanto até como pai. É a mesma coisa, eu não posso ir, nada impede que meu marido pegue e leve. Hoje eu não posso levar ela no médico, você pode ir? Ai, onde já se viu? Você está acompanhando seu filho no médico? Por quê? Ele é o pai, né? Ele é o pai, ele precisa saber e conhecer também. Então, a gente precisa entender isso. E isso a gente precisa, vamos falar para as mulheres, né, que a maioria dos filhos são educados por mulheres, é entender que a gente precisa educar nossos filhos já dizendo para eles que os direitos deles e da irmã ou da prima é o mesmo. Né? Então, a gente precisa ensinar. Um menino pode lavar uma louça, um menino pode guardar o sapato, pode lavar, pode fazer tudo. Pode pôr uma roupa no varal, recolher. Porque o serviço da casa não é só a obrigação da mulher. Ele mora lá também, isso, né? O homem. Né? Então, assim, nós moramos, eu trabalho, você trabalha, então os nossos serviços têm que ser... Porque antes, existe uma charge muito legal. Chegava o pai com o filho, ia direto pro sofá, o homem fica ali, pedia água, pedia não sei o quê, o calçado do menino fazia a mesma coisa. E a mãe ia pra cozinha e a irmã ia cuidar do irmão. Então, assim, e era assim antes. Né? Hoje em dia não. Isso é uma realidade triste, que ainda existe em muitos lares. Então, a gente precisa entender que o serviço da casa é feito por todos que moram ali. Né? Então, a gente precisa dividir as tarefas e não pensar que essa obrigação não é só da mulher. Isso mesmo. Vanice, quero agradecer a sua presença, né, a sua disponibilidade. Sempre muito bom conversar com você, trazer você aqui, né, para a gente estar falando a respeito desse assunto. E para esse dia 8 de março, tem alguma programação especial para as mulheres? Vocês estão organizando algum evento? Thalita, a gente quer fazer um café da manhã lá no CAN, né? No Centro de Atendimento à Mulher. Né? Eu quero dizer também a todas as mulheres que vamos refletir nesse dia 8 de março, vamos pensar na outra, né? Cada um com o seu problema, e a gente poder se ajudar, não pensar que... A gente escuta até hoje que em briga de marido e mulher não matemos mulher, matemos sim. A gente vai em festa, vê homem batendo em mulher, ninguém defende, dá uma tristeza. A mesma coisa, a gente vê uma briga, é muito triste você ver, e eu já vi. Né? De eu entrar no meio e falar assim pro meu irmão, você não vai fazer nada, eu vou, corri, chamei a polícia, sabe? Isso eu não estava ainda nas políticas públicas. Eu me lembro que eu estava indo uma vez da exposição e vi um casal, a mulher com a barriga imensa, assim, pertinho de ganhar neném, e o homem batendo. Eu falei, vocês não vão fazer nada? Eu, não. Falei, então peraí que eu vou. Saí correndo, chamei a polícia, eles foram lá, pegaram o homem, mas assim, muito triste. Então a gente saber que a gente precisa se defender, que nós precisamos e não merecemos ter uma vida saudável, tranquila, porque a sua casa é a sua proteção. Então saber que ali naquele lugar é seu aconchego, que você tem que estar bem sempre quando você chegar do trabalho, né? Que... igual eu falei das tarefas, que todo mundo tem que ajudar. Então eu quero dar um recado, né, nesse dia 8 de março. Falar para todas as mulheres que ninguém merece viver ou estar em situação de violência, de forma alguma. Que no nosso município nós temos lugares para ajudar essas mulheres. Nós temos o CAN, que é o Centro de Atendimento à Mulher, que hoje está lá na Praça do Carnaíba. Nós temos aqui Delegacia de Atendimento à Mulher, que é um avanço muito grande. Né? Então, que a gente possa procurar as ajudas que se fizer necessária para sair de qualquer situação e refletir sempre, gente, não vamos julgar um ao outro. E quando vocês homens vê um outro fazendo uma piadinha, dana, porque é feio, a gente precisa falar, o que você está falando? Né? Então, assim, e mostrar indignação, porque é de indignar, de você ver alguém julgar o outro ou falar, você ficou com a menina depois ficar falando mal, então isso é muito feio. Então, assim, a gente precisa prestar atenção nesses detalhes. É detalhe, gente. E é detalhe que faz a diferença, que vai fazer mudar para daqui 10 anos a gente não tá precisando falar sobre isso mais. De ver violência, a gente vive, eu não sei se esse final de semana teve, um homem brincando lá com a roleta. Eu tenho uma amiga que me contou de uma violência que ela sofria com o marido, que até hoje, ela tá separada dele há mais de 15 anos, que até hoje ela escuta a roda do tambor do revólver, que ele fazia assim e atirava. Ela falou, até hoje eu durmo, tem dia que eu acordo escutando. Então você imagina que trauma, que tristeza você ouvir uma história dessa. E quantas mulheres já morreu esse ano aqui no Mato Grosso do Sul? Então a gente precisa mudar esses hábitos para que isso não aconteça nunca mais. Vanice, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Thalita, eu quero agradecer muito a vocês. E é muito bom a gente saber, e eu quero ouvir, né, nos próximos dias, porque cada mulher traz uma história diferente e é uma história de luta, de superação que nós temos. Porque eu acho muito bom, Thalita. Eu morei na fazenda a minha vida inteira, mudei para a cidade, eu tinha 17 anos. Então, assim, a gente pode fazer diferente. Pode, né? Com certeza. Então, olha para você ver.
Nunca me imaginei nem falando no microfone. Obrigada, gente. Obrigada aos ouvintes. 11h31. Confirma? 11h31.